Sim, 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 alô, alô, cheguei. Nossa, a história que eu tenho para apresentar hoje é simplesmente maravilhosa. Sabe, é uma história que ela já aconteceu há muito tempo. Eu tive um canal que acabou sendo surrupiado, lamentavelmente, acabou invadido, ele foi apagado. Então naquele outro canal essa história foi publicada. 2018, foi março de 2018, então já faz tempo, muito tempo. Haverá alguém que pode dizer assim, um dia escutei essa história, mas ela é linda, eu a trago novamente, a história das duas noivas, um noivo com duas noivas. Como é que fica isso, hein? Você vai ter que ouvir, daqui a pouquinho já vai começar e você vai simplesmente adorar. Mas antes, eu queria agradecer demais eu tenho certeza que ela é da descendência japonesa. Yuki Uramoto. Com esse nome, os olhinhos puxadinhos. Tudo bem, Yuki Ura? Você sabia, Yuki Ura, que eu tenho uma sobrinha neta, que também tem os olhinhos puxadinhos? Pois é, essa minha querida sobrinha, ela é filha da Fabiana. A Fabiana é doutora e dentista, que se casou com um japonês lindo, que é o Yuji. Ele é um japonês lindo. A família toda chama, japonês lindo, vem cá. Então a Fabiana casou com o Yuji. E eles tiveram uma filhinha linda, que é a Isis. Uma graça, uma japonesinha das mais lindas que eu conheci, sabe? Então eu também tenho um pé no Japão. Além de me relacionar muito com os descendentes japoneses, eu tenho muitos amigos japoneses. E tive também um patrão japonês, o Sr. Nelson. Ele é dono da Rádio Capital. E o Nelson Morizono, ele era dono do grande laboratório do Orsay. Ele é o criador, sabe, de Gelol, de Doril, para vocês terem uma ideia. Essas marcas todas pertenciam a ele, né? E tantas outras marcas, né? Da Vene, a linha da Vene inteira. Então ele é uma pessoa muito conceituada. E ele foi meu patrão por muito tempo, por muitos anos, na co-irmã Rádio Capital. E Nelson Morizono, e eu tinha um relacionamento ótimo, excelente com ele. Sabe, o povo japonês tem essa característica de grande lealdade, né? Eu gosto demais. Então estou mandando um beijo para você, Yuki Uramoto, ou Yuki Uramoto, né? É a minha querida. E por que eu estou valorizando aqui a presença dela? Porque ela diz assim, boa noite, Paulinho, boa pessoa, tudo bem? Sou recente inscrita do seu canal. Parabéns pelo seu programa e sucesso cada vez mais grandemente. E eu tenho que mandar para ela aqui um obrigado de coração. Então deixa eu clicar aqui. Obrigado de coração. Estou mandando para ela. Yuki Uramoto, nesse instante, Yuki Ura. E, gente, tá vendo? Ela não é membro. Não precisa. Tem gente que se incomoda. Paulinho, eu não posso ser membro. E daí que você não pode ser membro? Ela não é. Ela é a recém-inscrita. E isso já me ajuda tanto. Vocês não imaginam, quando uma pessoa se inscreve no canal, a ajuda que ela me dá. Muito obrigado, minha querida Yuki Uramoto. Um beijo para você. Ela se inscreveu, ela é recente inscrita. Então estou pedindo a você que se inscreva, que manda o teu joinha. Isso já faz muito pelo canal, sabe? Agora, lógico, o plus, se houver condição de você se tornar membro, nossa, seria espetacular, porque eu quero formar uma família de membros. Como todos os canais, isso não é uma criação minha. O YouTube criou de maneira muito inteligente a coisa dos membros, porque a gente queira, quer não, é uma integração ainda mais íntima dentro do canal. São pessoas que se propõem a ajudar o canal. É pago essa sessão dos membros, o mínimo que se paga aqui no nosso canal é R$ 6,90, quase R$ 7 por mês.
Então o pessoal paga, e tem outras modalidades que se paga ainda mais. Tem gente que vem e se torna VIP, né? A pessoa quer colaborar com o canal mais. Acho maravilhoso, porque isso ajuda o canal a crescer. E você, ao invés de ficar triste quando alguém se torna membro, fique feliz, porque está ajudando o canal. Ah, mas é que eu não posso ser... Que Deus te ajude, que você um dia possa. Mas não há nenhuma exigência com relação a isso. Então eu estou agradecendo a ela, minha querida, e o Kiura Moto, muito obrigado mesmo, do coração, por você ser membro. Tudo pronto para a história de hoje. Mas, gente, eu tenho que contar para vocês essa história. Eu tenho que contar porque ela me tocou profundamente o coração. Eu tenho cachorro e gato. Eu tive a minha vida inteira, lá na minha infância, meus gatos. Eu tive o Bob, o meu cachorro. Meu pai teve o Lorde, o cachorrinho que era do meu pai. Sabe, são animais que marcaram a minha vida lá na infância. E na minha vida adulta, eu tinha 3 aqui em casa, que era para os meus filhos, a Paula Ruth, o Paulo Sérgio, para minha esposa, a Simone. Nós tínhamos o Billy morreu velhinho, quer dizer, morreu com 14 anos, o Billy. O Billy nos deixou. Foi uma dor na família terrível quando o Billy foi embora. Aí, a filhinha do Billy... Nós tínhamos aqui também uma cachorrinha linda, Jade, que nos deixou aos 15 anos. Também foi aquela dor terrível. E ficou a terceira, que está com 15 agora, que é a Luna. Nossa, eu tenho um apreço, um carinho, um amor pela Luna. E ela, um imenso amor por todos nós de casa. Especialmente ela tem pela Simone, a minha esposa. Foi aquela... que ela escolheu, assim. Quando a Simone sai, ela dá um tempo, sabe? A Luna dá um tempo. Mas depois de um certo tempo, mesmo com a minha presença em casa, ela dá aquela choradinha, tipo perguntando para mim, e que horas que vai voltar a Simone? É uma gracinha, né? Eu não sei como é que tem gente que diz, eu não curto. Tudo bem, eu respeito. Mas os cães, os gatos, são espetaculares na nossa vida, assim como os demais animais também. E quando tem uma história como essa, que eu quero contar para vocês, meu coração fica profundamente tocado. Um vira-lata caramelo foi um herói improvável num caso de um bebê de 1 aninho e 8 meses. O bebê fugiu de casa de madrugada e foi encontrado andando pela Avenida Duque de Caxias, uma das avenidas mais movimentadas de Belém, a capital paraense. É brincadeira isso, como diria Dona Eliette. Você já pensou? Que coisa impressionante o que aconteceu? O cachorrinho caramelo, ele salvou essa criança. Eu vou explicar de que maneira. Numa entrevista, o senhor Raimundo Carlos Castro, inspetor da Guarda Municipal, que participou da ação de resgate do bebê, da criança, contou que o cão que acompanhava o menino, esse cachorrinho caramelo, um vira-lata, tratou de evitar que o bebê fosse para o meio da rua, mantendo sempre o menino no meio-fio. O cachorrinho, ele sabia que aquela avenida, a Duque de Caxias, muito movimentada, oferecia perigo a ele, cão, e ia oferecer perigo ao bebezinho. Então ele, com o focinho, ele segurou, sabe, a criança, não permitindo que ela avançasse do meio-fio para o meio da avenida. E ele manteve a criança exatamente ali. Diz o senhor Raimundo que ele estava atendendo uma outra ocorrência quando ele foi comunicado de que havia uma criança no meio da rua. E quando ele chegou, ele falou que o cachorro não permitia que eles encostassem no bebê. O cachorrinho não deixava que eles encostassem, latia. Até que ele usou uma técnica
Ele falou, eu vou apelar para a amabilidade, a simpatia do bebê. Aí ele abriu assim os braços e falou, vem, nenê, vem, vem. Aí o bebê, ao invés de ele ir até o bebê veio pro colo dele. E aí o cachorro ficou apenas ao lado e ele pôde resgatar essa criança. A história, depois ela foi concluída, os pais contando que eles chegaram muito cansados do trabalho, ambos trabalham fora, tanto o pai quanto a mãe, e acabaram dormindo, acabaram pegando no sono, e a porta da casa, a porta ficou apenas fechada no trinco, sabe? Não passaram a chave, esqueceram. Alguém esqueceu de fazer isso. O que aconteceu? No meio da madrugada, o bebê se levantou. Ele alcança, com 1 aninho, 8 meses, ele já alcançou ali a maçaneta da porta, abriu, saiu, e o bebê falou, isso tá errado. Não, desculpa. E o cachorrinho, né? O cachorrinho falou, isso tá errado. Ele não pode sair sozinho. Então o cachorrinho saiu atrás. Ele ainda andou o bebê 300 metros da casa. Estava sem roupa. Ele estava dormindo peladinho e saiu para a rua. Devido ao calor, né, que faz lá em Belém do Pará, o bebê estava sem roupa. E aí o cachorrinho ficou defendendo, protegendo. O bebê andou 300 metros, mas pela calçada até que chegou nessa avenida, a Duque de Caxias, e ali o cachorro não permitiu que ele fosse para o meio da avenida, super movimentada. O cachorro, no seu entendimento, sabia que ele corria risco. Ele, cachorro, se ele fosse. Então ele não permitiu que o bebê também fosse. Não é tocante essa história? Fala a verdade. Antes de eu entrar na história das duas noivas, o senhor Raimundo Carlos Castro, ele diz, olha, estou há 32 anos na Guarda Municipal. 32 anos. Eu nunca tinha visto uma situação igual a essa. Nunca. Aí ele diz mais, graças ao bom Deus, a equipe que trabalha comigo é excelente, é hábil, conseguimos trazer esse bebê de volta, achamos o pai, entregamos a criança sã e salva. É de extrema importância para a minha vida que eu possa ajudar pessoas e a minha equipe é muito bem treinada para isso. Celebra o guarda municipal, que foi outro herói que garantiu um final feliz para o episódio. Aí o bebê vai ter o reencontro, né? Em seguida, a equipe ligou a sirene e o giroflex e foi em busca de casas com o portão aberto ou sinais de onde a criança poderia ter saído. O portão da vila, na travessia do Chaco, é onde eles moram, travessia do Chaco, pertinho, 300 metros do local onde a criança foi resgatada, aquele portão estava aberto. O barulho da viatura acordou os moradores e, dentre eles, o pai do bebê. Não demorou muito para acharmos o pai, na verdade, os pais, né? As pessoas logo vieram ver o que acontecia e o pai do menino também apareceu. Os pais do bebê não haviam percebido ainda. Eles estavam dormindo tão cansados, eles não tinham percebido ainda que o nenê tinha fugido e ficaram surpresos e agradecidos. Em depoimento, eles relataram ter chegado cansados em casa, tomaram banho e dormiram e não perceberam que esqueceram a porta da entrada aberta. O bebê percebeu. Percebeu e ó, perninha para que eu te quero. O cachorrinho caramelo. Deixa eu ver se eles falam o nome do cachorro, que falha, né? Na reportagem toda. O cachorrinho caramelo é o herói dessa história. Aí o pai, para se defender, acaba dizendo assim, tem gente dizendo que foi negligência. Não, não é negligência. É cansaço, gente. Nós somos família que batalha muito simples, muito humilde. O pai trabalha como chapista em carro de lanche e trabalha até de madrugada. Então, chegou
moído de cansaço, moído. Acabou dormindo, esqueceu de trancar a porta. Aí ele diz, mas isso não pode acontecer mais, mas poderia ter acontecido com qualquer família. Isso, na verdade, quem disse foi um inspetor de polícia. Então, repetindo, isso não pode acontecer mais, mas poderia ter acontecido com qualquer família, né? Poderia. Fica aí depois para você também opinar, correto? Eu tinha que trazer essa história para valorizar o vira-lata Caramelo. Vamos deixar o nome do cachorrinho Caramelo. Pronto, ficou Caramelo, tá? Que salvou o bebê. Não fosse o cachorrinho, a criança teria ido para o meio da avenida, pequenininho, 1 ano e 8 meses, não teria sido visto pelos carros que passam nessa Duque de Caxias em alta velocidade. Se tivermos algum ouvinte de Belém, Belém do Pará, ele saberá do que eu estou falando e vai depois comentar sobre essa avenida. Então é um caso extremamente tocante e eu tinha que trazer para vocês antes da história de hoje, tá? Vamos viver a partir de agora a emoção de 2 noivas? Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. No dia do casamento ele se assustou com 2 noivas. Ele se assustou com 2 noivas. Você vai saber o que aconteceu. Para isso, aumente o volume, ajeite o fone no ouvido. A história já começou. E depois não diga que eu não tenha dito. Valeu? Então ouça. Sim, eu quero começar a minha carta com uma pergunta. Você que está ouvindo, você já experimentou quebrar um laço de uma vida inteira? Nossa, é difícil. Meu Deus, como é difícil quebrar um laço de uma vida inteira, como é difícil. Eu e Karine, nós namorávamos desde que éramos adolescentes. Eu me lembro ainda de olhar aquela menina linda passeando pelos corredores da escola no intervalo da aula. Eu sentia meu coração apertar. As minhas mãos suavam frias e o meu corpo tremia. Nós éramos bem jovens, tínhamos a vida inteira pela frente e de repente um sentimento lindo nos unia. Eu tinha 16 anos, para que vocês tenham uma ideia. Ela 1 ano menos do que eu, tinha 15. Eu 16, ela 15. E assim, o tempo vai passando. O tempo vai passando, nós fomos crescendo juntos. Nossas famílias se aproximaram bastante. E essa proximidade gerava muita interferência no nosso relacionamento. Eu digo interferência assim das pessoas nos sufocarem com aquela ideia, um nasceu pro outro, o outro nasceu pro um. Sabe como é que é? Eu me sentia um tanto quanto sufocado e ela também. Éramos namorados, mas muitos amigos também. Nós éramos muito amigos, eu e ela. Conversávamos sobre tudo, inclusive sobre a própria pressão que a família exercia para que o casamento acontecesse. Vocês vão casar, vocês nasceram um para o outro, vocês combinam em tudo, vocês vão chegar lá. Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. Era o que todos esperavam, o que todos planejavam. Mas nós dois ainda tínhamos tanto para experimentar. Falávamos disso abertamente um para o outro. Inclusive, esse é um dos meus maiores arrependimentos. Por ter sido desonesto, eu perdi a amizade da Karine para sempre. Como eu disse a vocês, eu a conheci, tinha 16 anos. Ela tinha 15. Imagine o tempo que passou, porque afinal de contas, quando eu completei 25 anos, já formado na faculdade, olha o tempo que nós estávamos juntos. São 9 anos, né? Eu a conheci com 16, agora contava 25. Já formado na faculdade, eu prestei aquele concurso lá em Brasília. E fui aprovado.
fui aprovado. Então eu teria que deixar a nossa Araxá, a cidade mineira de Araxá, onde se faz um doce de leite que no Brasil inteiro não se faz. Essa é a parte muito boa da minha história. O docinho de leite de Araxá, como nós mineiros falamos. Aí eu deixei Araxá, 9 anos de namoro com a Karine, hein? Comecei aos 16, eu estava com 25. E eu me mudei então para Brasília. Por pressão da família dela, a Karine começou a ficar obsessiva pela ideia do casamento. Sabe o que é, ô Diogo? Estamos juntos há 9 anos. E agora você vai mudar de cidade. É hora da gente se casar. Conversamos várias vezes. E eu disse que eu não estava pronto. Você não está pronto? Não, eu passei no concurso agora, estou me mudando para Brasília agora. O diálogo entre mim e ela foi ficando cada vez mais difícil. Brigas e mais brigas. Aí eu já estava em Brasília. Eu já estava vivendo em Brasília, já estava morando em Brasília, quando eu vim num fim de semana para Araxá, decidido a terminar tudo com a Karine. E foi exatamente o que eu fiz. Terminei, acabei tudo. Não foi fácil, não. Mas foi, nessa história inteira, o último momento em que eu não fui um covarde. Não, aí eu não fui um covarde. Eu terminei com ela. Por mais amor que existisse entre nós dois, éramos agora, depois de tantos anos de relacionamento, duas pessoas diferentes e que pouco tinham em comum. É incrível isso. Mas aquele namoro da adolescência, lá de quando eu tinha 16 anos, não acompanhou, sei lá. Alguma coisa se perdeu ao longo da estrada. Foi difícil terminar com ela, não foi nada fácil. Eu também não tinha assim tanta convicção da minha decisão, tanta certeza. Afinal de contas, eram 9 anos. Olha o laço que se cria. Mas era o que precisava ser feito. Casar parecia ser muito complicado para mim naquele momento. Embora o casamento fosse muito natural para quem está junto há mais de 9 anos. Mas vai explicar isso para o coração. Quando eu terminei com a Karine, isso eu estava em Araxá, ela me fez um pedido. Na verdade, um único pedido. Com os olhos cheios de lágrimas, ela me pediu para que eu não contasse nada para ninguém. Por favor, Diogo, você está terminando comigo? Eu até aceito a sua decisão, mas por favor, não conte nada para ninguém. Eu queria que você respeitasse esses 9 anos da nossa relação. Deixa que eu escolha o momento de informar a minha família, a sua família. Eu não quero que você fale para ninguém, nem para os nossos amigos, tá? Tá tudo acabado entre mim e você, sim. Mas só entre mim e você fica essa história. Eu quero primeiro me curar de tudo isso. Eu quero deixar passar esse luto. E depois eu mesma vou informar para minha família e a sua tudo o que aconteceu. Você está de acordo, Diogo? Você merece isso, tá? Eu concordo. Momentos depois de malas prontas, voltei para Brasília, certo de que eu tinha deixado o meu passado para trás, sem nada pendente. Mas não foi bem assim. Não foi bem assim. Quando eu cheguei em Brasília, eu não planejava me apaixonar. Para ser honesto, era a última coisa que passava pela minha cabeça naquele momento. Afinal de contas, eu estava namorando a Karine havia 9 anos. Estava vivendo agora numa nova cidade, começando um novo trabalho, um novo emprego. Tudo o que eu queria era organizar a minha vida. E por que não? Também curti-la um pouco. Eu fiquei muito preso. Um rapaz que começa namorando uma moça com 16, chega aos 25, sabe, se sentindo meio prisioneiro. Eu não tinha nenhum plano diferente a não ser curtir um pouco a vida em Brasília. Mas vai explicar isso pro tal do coração. Eu estava na fase do solteiro feliz, saindo todas as noites. E foi numa volta para casa, depois de um dia longo de trabalho,
que depois de ter passado por um barzinho, eu resolvi parar também numa farmácia. Enquanto na farmácia eu procurava um creme dental, outros produtos, vejo aquela linda mulher entrar. Era a Nayara. Eu falei linda, né? Era pouco para descrevê-la. A Nayara era maravilhosa. E gozado que na farmácia ela estava de pijamas, com um casaco gigante por cima, assim, um sobretudo por cima. Cabelo bagunçado, chinelo e uma bela crise alérgica. E ainda assim, mesmo assim, era possível ver a força e a leveza daquela mulher. Não, eu não sei explicar, foi paixão, à primeira vista foi desejo, foi tudo isso junto, misturado, quando os nossos olhares se cruzaram. Eu não tive como não seguir o que sentia. Eu fui falar com ela. E mais doce do que aquele olhar era a voz dela. Ela me seduziu. E foi sem querer, foi sem esforço, foi da forma mais natural do mundo. Eu queria poder aqui explicar, mas só tem como sentir. Foi isso que eu senti. Por mais que eu quisesse passar a imagem de um homem sedutor para ela, eu estava perdidamente apaixonado já. Naquela noite ainda falamos por horas ao telefone. No outro dia nós nos encontramos e depois disso nós não separamos mais, não largamos mais um do outro. Foi depois de quase 3 meses juntos que tudo começou a desandar. Eu já estava em Brasília havia 3 meses com ela, vivendo aquela paixão maluca, mas voltei para Araxá 3 meses depois para visitar minha família pela primeira vez depois do fim do namoro. Se bem que a minha família não sabia de nada, nem tampouco amigos, nem tampouco familiares da Karine. Eu tinha falado poucas vezes com a Karine depois que nós terminamos. Tentei respeitar ainda o que ela me pediu e nada falei sobre o término, nada. Mas ao chegar lá em Araxá, me deparei com uma Karine ardilosa, sabe? Cada vez mais próxima da minha casa, da minha mãe e da minha vida. Ela, Karine, me disse que não tinha condição nenhuma de falar que nós estávamos separados, que seus pais eram muito conservadores e que gostavam tanto de mim. Ela me pediu mais um tempo, me dá mais um tempo. Eu não tô preparada ainda para falar. Eu relutei, mas cedi. Coloquei um prazo para ela contar tudo, ou eu faria, mas nada disso aconteceu. Muito rapidamente, confesso, me deixei levar pela situação. Fui covarde, eu assumo, mas era mais cômodo. A minha família não aceitaria outra pessoa na minha vida, de jeito nenhum, tinha que ser a Karine. Mas a minha vida agora era em Brasília, e eu só sentia manter as aparências quando chegasse a Araxá. Parecia que meu acordo com a Karine estava claro, que aquela situação era temporária. Mas também não foi assim que aconteceu. Fui me enveredando por caminhos cheios de mentira e no final das contas, depois de mais de 1 ano de enrolação de mentiras contadas para todos os lados, eu me vi com 2 vidas distintas, 2 vidas. É claro que eu não estava raciocinando, é óbvio que essa história iria acabar mal, ou quem sabe até em tragédia. Mas quem disse que o coração e o desejo pensam? Eu amava a Nayara, a minha mulher de Brasília, era fato. Mas a Karine em Araxá era tudo e todos esperavam de mim que ficássemos juntos, a namorada da minha vida inteira, desde os meus 16 anos. Eu achei, por esse tempo, que eu conseguiria administrar tudo isso. Mas eu já falei aqui, eu fui covarde, eu não queria encarar nenhuma das 2 verdades. E no final das contas, eram 2 vidas que pareciam que nunca iam se encontrar. Nunca iam se encontrar. Alguns meses depois, meu telefone toca. Era minha mãe.
E nesse momento eu ouço as palavras da minha mãe e fico completamente desesperado. Eu só consigo ouvir e concordar. Desligo o telefone e começo a chorar. Já estava com a Nayara havia 2 anos. E por mais cruel e egoísta que pareça, eu ainda não havia tido a coragem de terminar uma das histórias. Foi aí que eu acordei. Meu erro ia custar caro, muito caro. Nayara era a mulher da minha vida e eu, covarde, não tive forças para brigar com a minha família e nem com a família da Karine e a própria Karine. A Karine já nem se lembrava mais que nós tínhamos terminado. Ela nem se lembrava mais que eu tinha colocado um ponto final em tudo. Eu não suportaria decepcionar a tanta gente tão querida, a familiares, a amigos, e foi querendo proteger a todos e me aproveitando de uma situação cômoda que eu expus as mulheres que mais amei na vida a muita dor. Mas agora não tinha para onde correr. A minha mãe e a Karine tinham preparado uma surpresa para o aniversário de Karine, uma festa para as 2 famílias e amigos. Era hora de noivar. Envolvido pela neblina da covardia que costumava me acompanhar nos últimos meses, tomei a pior decisão da minha vida. Resolvi que ainda poderia prolongar essa história por um pouco mais. Eu empurrei um pouco mais para debaixo do tapete toda essa história e um turbilhão de sentimentos envolvidos nela. Era como se existissem 2 em mim. O Diogo de Brasília, da Nayara. Esse era mais maduro, mais decidido. Essa era a verdade. O outro era o Diogo de Araxá, da Karine, acomodado, medroso, obediente. Esses Diogos não duelavam. Quando um parecia, o outro adormecia e gentilmente deixava o primeiro brilhar. Parece cruel ouvir isso, mas pela primeira vez em toda a minha vida, eu estou sendo completamente sincero. Naquele dia, depois da ligação, sem querer tomei uma decisão. Quando disse sim para minha mãe, disse sim para a Karine e para essa vida que o segundo Diogo levava, eu mesmo inconscientemente disse não ao meu grande amor, que era Nayara. Ainda assim, ciente de que esse passo me levaria ao altar, eu resolvi que ainda não era a hora. Com os olhos cheios de lágrimas, uma culpa imensa e o coração em frangalhos, eu resolvi que só deixaria Nayara no último momento. Eu não vou deixar a mulher da minha vida só no último momento. Eu fui egoísta, eu sei. Eu queria estar com ela o máximo de tempo que eu conseguisse. Mas esse ponto, eu já sabia que não teria forças para encarar minha família. Eu estava pronta para me casar com a Karine e ser infeliz para o resto da minha vida. Sobre o meu plano, nem precisei pensar no final. A lei do retorno existe, meu caro amigo, minha cara amiga. Existe, e quando vem cobrar o devido, cobra sem medo. Antes de descobrir como terminar com a Nayara e ter forças para isso, a Nayara descobriu tudo. Ela encontrou as alianças minha e da Karine. Ela encontrou e sumiu da minha vida. E por mais que me doesse, eu preciso confessar que eu segui aliviado. Doía, mas eu segui aliviado. Eu já não podia mais fazer nada. O casamento estava marcado, as famílias convidadas, tudo pronto. E eu, como todo covarde que se preze, concordava com tudo. A Karine pulava de alegria. As famílias seguiam felizes. Eram todos compadres, comadres. E o casamento selaria a união dessas famílias. E eu, inerte no piloto automático, fazendo o que todos esperavam de mim. A essa altura, a culpa me consumia. Eu já tinha ferido o coração do meu grande amor, Nayara. Essa já estava machucada. O meu, por sua vez, estava seco, sem sentimento, sem reação. E eu ainda tinha forças para manter as aparências. Covarde. Chegou o grande dia do casamento. Enquanto eu me vestia na casa dos meus pais,
as lágrimas não paravam de cair. As minhas tias vinham e quando me viam chorando, celebravam. O noivo está emocionado, também namora a menina desde 16 anos. Mal sabiam elas que eu chorava de tristeza. Era de tristeza. Eu reconheci que eu era fraco, mas eu sabia de tudo que estava por vir. Cheguei na igreja, a igreja lotada. Eu estava no altar, quando de repente começa a tocar a marcha nupcial. A igreja lotada. Entrou a Karine, linda, mas já não era a mulher que eu amava. De repente, logo após a Karine, que vinha acompanhada pelo pai, depois da Karine que vinha acompanhada do pai, entrou uma segunda noiva. Meu Deus, era a Nayara. Era a Nayara, a segunda noiva que entra solitária na igreja. Era a Nayara. E eu, perplexo, envergonhado, chocado. A Nayara está provando com isso que me amava? Pergunto. Ela vinha para se vingar. Enquanto a Nayara desfilava pelo corredor da igreja, vestida de noiva, eu não sei se eu respirava. Eu sei que a Karine, a minha noiva, a Karine, a noiva do dia, a correta, aquela com a qual me casaria, fugiu para a sacristia. Eu corri em direção a Nayara. Só que a essas alturas ela já tinha saído da igreja e entrou no carro. Já fora da igreja, eu não senti o soco que o meu cunhado, o irmão de Karine, me deu. E eu ainda assim não fui capaz de sair do meu coma e ir atrás da mulher da minha vida. Me tiraram da igreja e eu fui com a minha mãe para casa. Meu pai falou com os convidados, cancelou a festa e logo me encontrou em casa. Pela primeira vez na minha vida eu levei uma surra e foi bem merecida. Meu pai, envergonhado e chorando, me batia com um cinto. Um homem que apanhava aos 27 anos de idade. E eu não chorava. Era o que ele tinha que fazer. Só que tem um detalhe, e esse detalhe eu revelo agora. O casamento no civil já tinha acontecido um dia antes. Aquele era o casamento no religioso. O do civil já tinha acontecido. Eu e a Karine já éramos marido e mulher. Mesmo apesar de tudo isso, a Karine ainda aceitou ficar comigo. Saímos para a viagem de lua de mel, que não teve a menor graça. Depois nos mudamos para Brasília, onde viveríamos. Mas o casamento não daria certo, e nem poderia. Só durou um ano. Karine voltou para Araxá, eu fiquei em Brasília, e assim outra parte do tempo se passa. Deixei Brasília e vim embora para São Paulo. Não fiz outra coisa nesses anos todos que não fosse rezar, orar, pedir pela felicidade tanto da Karine quanto da Nayara. E pelo jeito elas se encontraram. A Nayara soube depois, se casou com um rapaz de Brasília. A Karine conheceu uma pessoa lá em Araxá. Estão juntos. E eu hoje, aos 54 anos de idade, também não estou só. Tenho uma querida companheira de nome Solange. Tenho 54 anos e a Solange tem sido uma grande mulher. Com ela tive os 3 filhos, que são nossa alegria. Mas por que eu escrevi essa carta? Essa pergunta não quer calar. É para dizer para você que ouviu essa carta, que a covardia, a nossa covardia, o nosso medo, só nos coloca em situação dificílima, ou em situações complicadíssimas, destas situações que envergonham não um só, mas toda uma família. Toda uma família. Fica sendo então a minha mensagem. Tenha coragem você de assumir o que sente.
tenha coragem, brio, caráter de assumir o que você sente. Foi exatamente isso que me faltou.